aqui a gente já chegou nesse tom, tá? Mas tem que misturar bem porque o corante ele fica esses pontinhos do pó, então tem que ficar bem sovado para que não fique esses pontinhos depois quando a massa secar. Então aqui nós vamos trabalhar sempre com um saquinho por perto, porque a parte que a gente não vai estar trabalhando, a gente deixa enroladinho aqui para não ressecar. E aí nós vamos pesar aqui essa pétala, ó, ela vai ficar com mais ou menos 1 grama, 0,95 gramas, tá? É uma bolinha pequena assim, ó, é uma pontinha de uma colher de chá, tá? Para quem não tem balança, mais ou menos seria isso, tá? E aí nós vamos abrir essa pétala. Como que a gente vai abrir? Nós vamos fazer uma coxinha, ó, coxinha, e daí nós vamos achatar essa coxinha. Depois de achatar a coxinha, aí você vai apertar, vai afinar essa coxinha, essa pétala, vai deixar ela bem fininha, as bordinhas bem fininhas, e aí que vai dar delicadeza na flor. E aí você vai vir aqui com uma esteca de gravata e vai marcar aqui e aqui. Aí depois você vai marcar aqui e aqui. Tá? Então são 4 marcações. Aí você vem com a esteca de agulha e vai fazer esse movimento aqui. Vai segurar ela e vai fazer esse movimento. Coloca aqui na palma da mão. Que aí facilita. Do outro lado a mesma coisa. E aí vai dar esse movimento nela aqui, dando umas beliscadinhas aqui, ó. Tá? Aí a pétala vai ficar com aspecto mais delicado. Pode reforçar aqui um pouco as marcações e suavizar. Aí essa pétala você vai deixar, vai reservar e vamos para a próxima. Você vai fazer isso em todas as pétalas. Então depois das 5 pétalas prontas, aí então a gente vai bolear elas com o dedo mesmo, tá? Aqui eu vou passar, vou apertar. O que que é bolear? Bolear é deixar ela com essa voltinha aqui, com formato de pétala. Se você tiver boleador, também pode estar usando o boleador e fazer o mesmo movimento aqui, ó. E se você não tiver, pode usar o dedo. Então agora aqui a gente vai montar a flor de hibisco. É só você, não precisa cola, tá? Porque a massa é bem molinha, então ela gruda fácil. Você só vai intercalar uma pétala na outra, vai sobrepor, e transpassando um pouquinho uma da outra. E essa última aqui, se você fechar assim, ela vai ficar fora. Então você tem que puxar ela por cima aqui, tá? Para fechar, ficar todas fechadinhas. Pode apertar um pouquinho mais aqui, deixar mais pertinho, mais juntinho uma da outra. E agora aqui você vai apertar o finalzinho dela, você vai apertar aqui. E com uma esteca assim, de ponta, você vai introduzir aqui. Ou alguma coisa que você tenha em casa mesmo, que tenha uma ponta assim, você pode estar colocando até uma caneta, ó. Aí pode estar colocando assim e apertando. Ó, para formar o fundo da flor. Aí aqui você vem modelando as pétalas. Sempre com esses 3 dedos aqui você vai modelando as pétalas. E aí você dá aquela curvadinha nela aqui para ficar, né, mais natural possível, tá? Só você não puxa muito para baixo as pétalas, porque senão a flor vai ficar com aspecto de flor murcha. E não é esse o efeito que a gente quer dar, né? Então você puxa ela para cima, assim, e faz a voltinha dela, ó. Puxa para cima e faz a voltinha. Aqui você pode reforçar também essas marcações com a esteca de agulha, ó. De leve, tá? Para não marcar demais. Esse excesso aqui eu corto, tá? Deixo ela mais curtinha aqui. E arredondo. Olha que linda que ela ficou.
E aí nós vamos fazer agora as folhas. Aqui eu passei um creme já nas mãos e nós vamos pegar um pedacinho de massa aqui para fazer as folhas e a sépala da flor. A sépala é essa parte aqui da flor. Então aqui eu já tenho um pedaço aqui de verde, eu vou aproveitar esse pedaço para não ir fora. E qual que é a cor que eu usei para fazer esse tom de verde aqui? Eu gosto do verde oliva, eu não gosto de outros tipos de verde para folha. Eu acho que o verde oliva fica mais natural. E como é que eu faço o verde oliva, se eu não tenho verde oliva? Eu uso um verde escuro, eu estou usando aqui o verde escuro, né, em pó. Vou pegar um pouquinho e vou pôr aqui na massa. Aí eu tô usando aqui na massa pura porque eu vou misturar com essa que já tem branco, né? Então não preciso pôr branco nesse pedacinho de massa aqui. Agora, se eu fosse usar para fazer a folha sem ter esse pedaço que já tá tingido, aí eu teria que tingir esse aqui com um pouquinho de branco para não ficar transparente, tá? Então, aí coloquei um pouquinho de corante ali, vou misturar. Essa massa que eu usei foi um pedacinho que ficou de ontem, que eu usei para fazer as folhinhas. E se caso, quando você estiver sovando com a outra massa e ficar um pouquinho duro, que você percebe que está começando a enrijecer a massa, você pode molhar um pouquinho na água, tá? Molha o dedo e molha um pouquinho a massa e sova, que aí ela vai aguentar um pouquinho mais até você modelar as folhas. Eu tô achando a minha um pouquinho, querendo enrijecer aqui. Então eu já vou molhando para ela durar um pouquinho mais, até pelo menos eu conseguir modelar as folhas, tá? Aí para ficar esse tom de verde oliva, eu vou usar o amarelo ouro, um pouquinho de amarelo ouro no verde, que é o que me dá o tom assim mais verde amarelado, né? Que seria o verde oliva. Aí você sova, acrescenta um pouquinho mais de água para ficar molinha e aguentar. Então agora aqui nós vamos fazer as sépalas dessa aqui, dessa flor. Eu vou fazer uma coxinha. Vou abrir essa coxinha assim, no meio, e vou cortar em 5 pedacinhos. Vou abrir aqui. Cada pedacinho eu vou puxar aqui uma folhinha, modelando cada uma. Sempre deixando elas mais fininhas, que daí fica mais natural. Aqui eu coloco um pouquinho de cola e venho aqui com a sépala, colo aqui na pontinha. Vou deixando ela fininha. As folhinhas sempre fininhas para ficar mais delicado. Aqui eu vou tirar esse excesso. Procura também não deixar as marcas das digitais, tá? Sempre passa assim o dedo esfregando para tirar as marcas das digitais. Esfrega assim com o dedo de leve que sai. Dá uma viradinha nas folhinhas. Agora para fazer a folha, é só fazer uma coxinha, apertar, achatar essa coxinha, afina a ponta. Quanto mais fininha você deixar, mais delicada ela fica, mais parecida com a folha natural ela vai ficar, tá? Mesmo que você faça com cortador as folhas, sempre afina essa parte aqui, ó, a borda dela, que aí ela vai ficar com aquele aspecto mais natural. Aí é só você vir com uma esteca aqui de gravata e marcar as nervuras. Você pode afinar, dar um movimento maior nela, tá? Fica bem legal. E aí você cola embaixo aqui das sépalas. Um pouquinho de cola. Mesma coisa nós vamos fazer com a rosa, a mesma folha, só que aí a folha da rosa, ela é toda serrilhadinha, né? Então aí a gente vem com a esteca
e vai serrilhando ela assim, ó, dos lados, marcando dos lados. Aí depois afina de novo, reforça as marcações. E aí marca aqui, é só marcar as nervuras. E aí colar aqui embaixo da rosa. Dá uma giradinha assim na folha para dar um aspecto mais natural.